é o teu Jesus. Boa noite, queridos. Gostaria de pedir perdão aos irmãos. Hoje aconteceu uma série de eventos que não estavam programados, como é a vida. O elevador do Roberto lá despencou, o Roberto ficou preso dentro. E aí a gente atrasou um pouquinho aqui. Mas eu gostaria de ler com vocês uma passagem que está em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1 até o 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas a família que for pequena, um cordeiro, então convidará. Mas a família que for pequena para um cordeiro, então convidará ele ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Santo Espírito, essa é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por ela. Hebreus, capítulo 10.
Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados por todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. O rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifício e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro e estabelece o segundo. Quando a gente vai pensar do ponto de vista da construção que nós vimos em Caim e Abel, no capítulo 4, é interessante esse princípio que nós temos o tempo inteiro, esse poder agindo em nós, de transformar quase que tudo que a gente pode, principalmente no que diz respeito a Deus, numa estrutura religiosa. A gente tem uma tendência a imaginar ou a criar, a partir de qualquer postulado, né, de qualquer experiência, seja ela histórica, seja ela pessoal, seja ela comunitária, seja ela qual for, desde que de alguma forma isso tenha alguma relação com Deus, a gente tem essa mania, esse viés de transformar isto numa realidade religiosa. E a religião, dentro desse processo mágico, encantado, místico, né, onde tudo precisa de alguma forma ter um significado ritualístico quase, né? A gente não para pensar nisso, mas o simples fato da gente frequentar nossas comunidades de fé durante todos os domingos, né, de ter uma espécie de rito ao entrar, ao fazer parte. Existe um momento para isso, um momento para aquilo, existe pessoas que são distintas ou que fazem coisas que parecem ser distintas. A gente vai transformando isso num valor em si, ou seja, o simples fato de ir a uma comunidade de fé constitui para nós um valor, porque a estrutura religiosa ela não prima por um processo muito simples, que é o processo relacional. A relação, ela tem sempre uma base. A base da relação é sempre o amor. Então, é evidente que na base da construção, da revelação de Deus e da sua intenção para conosco, está um processo relacional. Então, Deus, quando se mostra do lado de dentro, dizendo, façamos, Ele expressa num primeiro momento, um Deus que não é um Deus farei, um Deus que é o Deus façamos, que é o Deus que age em relação, que se move em relação. Como a gente explicou um pouco isso no domingo, é o Deus que cria alguém à sua imagem, à sua semelhança,
e porque cria alguém à sua imagem e à sua semelhança, comunica com esta criação o desejo de uma relação. Parece paradoxal, porque o nosso Deus é muito mais grego do que cristão. O nosso Deus, ou o Deus que nós alimentamos na nossa cabeça, é o Deus impassivo, é o Deus que não precisa de nada, é o Deus imutável, mas o Deus das Escrituras não é assim. O Deus das Escrituras se ira, o Deus das Escrituras chora, o Deus das Escrituras se arrepende, o Deus das Escrituras é diferente do que esse padrão de um Deus do Olimpo grego. Então, quando você fala de um Deus que busca uma relação, a relação, ela, em primeira instância, pode suscitar a ideia de uma necessidade, mas isso não tem a ver com uma necessidade relacional, tem a ver com uma identidade divina. Uma vez que Deus é amor, o amor ele não cabe em si, o amor é essa estrutura que se expande, que está para além dele. E além do fato de que Deus é pessoa, nós não cremos num Deus etéreo, num Deus impessoal, nós cremos num Deus pessoal. E a dimensão pessoal se dá sempre na relação. Você não consegue ser pessoa a não ser a partir do outro. Você não consegue de fato ser pessoa se você não tiver alguém com quem se relacionar. Você pode ser um músico maravilhoso. Se você for contratado para um show e chegar lá e não tiver ninguém, você se sentirá extremamente frustrado, porque essa realidade te frustra. E a gente falou um pouquinho aqui no domingo à noite também, a ideia de que mesmo os dons que Deus nos dá, nunca é para nós, né? O que adianta eu ter um dom de cura, se eu não tenho ninguém para curar? Ou seja, o dom que Deus me dá não é para mim, dá para o outro. E o dom que Deus dá a você, não dá a você, dá a mim. De tal forma que se eu tenho, por exemplo, o dom de cura, esse dom servirá para curar você. Imagine eu orando por mim mesmo, me cura e tal. A pessoa que está na base da nossa existência é Deus. E Deus se mostrou, se revelou numa comunidade, numa expressão relacional. Façamos. Isso é o que está na base da nossa construção existencial. Um ser que precisa de relação. Um ser que se dá na relação. Mas a gente, quando fala de Deus, a gente não tem um Deus para relacionamentos. Nós temos muitas vezes um Deus para apresentar a Ele um rito. Nós achamos que Deus se agrada com o processo de se cantar, por exemplo, de se aplaudir, de se ir a um lugar, de se reunir, de ler as Escrituras, enfim, de cumprir todo o mise-en-scène cristão, tudo aquilo que, de alguma forma, está prescrito para a gente, como aquilo que nos leva a um relacionamento com Deus. Mas o relacionamento com Deus não fala em nenhum momento de um processo ritualístico, o que introduz a necessidade do culto, por exemplo, de transformar qualquer ação na direção de Deus em algo formal e ritual, é o pecado. A gente não experimenta essa estrutura nas Escrituras antes do pecado entrar em cena. À medida que o pecado entra em cena, eu me percebo como um diferente. Eu me percebo como excluído da criação. Eu me percebo como alguém amedrontado, alguém oculto, alguém que precisa parecer melhor e diferente, ou mais aceitável do que realmente é. E para isso a gente constrói modelos, constrói fórmulas e transforma então a nossa relação com Deus num processo ritual. Num processo de rito. Nós fizemos isso, por exemplo, com a ceia. Quando o Senhor vai falar da ceia, o Senhor diz assim: fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. O que Deus está dizendo é, todas as vezes que vocês forem comer, todas as vezes que vocês se reunirem para partir o pão,
para tomar o vinho, em qualquer momento, em qualquer circunstância, lembrem de mim, façam de mim alguém presente nesse momento, nesse encontro. Mas a gente tem a mania de pensar em Deus enquanto uma estrutura de poder separado, apartado de nós. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar a partir do Cristo que o grande objetivo do Senhor é que nós nos tornemos um nele. E ele fala que é do mesmo jeito que ele se sente um em Deus, e Deus nele, que eles sejam um em nós. Esse é o propósito. O propósito de uma estrutura que não se envergonha, de uma estrutura simples, de uma estrutura desencalacrada, de uma estrutura leve, de uma estrutura fluida. Não de uma realidade onde a gente precisa de algum modelo, de alguma forma, ou transformar o simples encontro, a reunião da igreja. Eu falo de reunião com pesar no coração, porque muitas vezes é o que nós fazemos. Nós nos reunimos, mas não nos encontramos. A gente tem sido ensinado nesses últimos tempos a admitir para nós algo que não é nem lógico do ponto de vista humano, que é se assumir enquanto um indivíduo. Você pode ser pessoal, mas não individual. E eu tenho falado isso desde domingo, tenho compartilhado isso com as pessoas que eu tenho tido a oportunidade. Você não estaria aqui vestido se dependesse de você. Você não chegaria aqui. Você não fez o seu carro, não fez a sua estrada, você não fez a sua roupa, você não plantou a comida que você comeu. Você literalmente não tem nada a ver com a sua existência e nem com a sua sobrevivência nesse período. Você em tudo dependeu de alguém, continua dependendo e vai depender, inclusive emocionalmente, humanamente falando, porque o propósito da vida é a relação. É isso que Deus colocou na base da nossa existência. Se a gente for falar numa linguagem arquetípica do que está no livro do Gênesis, a gente precisa entender que ali tem a história de dois homens, de Adão e de Jesus. E o que está sendo dito ali é um conteúdo para a vida, não um conteúdo para o culto. É um conteúdo para o chão da história. E não um conteúdo para um lugar, para um momento, para uma forma, para um dogma, para um rito, para os especiais. O que Deus está dizendo é que quando a gente é encontro, quando a gente é no outro, quando a gente é relação, a gente expressa essa imagem. A gente está em conformidade com a nossa existência, está em conformidade com o telos da nossa vinda a este mundo. Então a vida passa a ter sentido. Mas à medida que vamos assimilando a ideia de que somos indivíduo, de que não tenho nada a ver com um outro, ou o máximo que tenho a ver é com os do meu sangue, e muitas vezes os da minha casa, os do meu sangue são os meus piores inimigos, como Jesus disse. Nós não entendemos a proposta de inclusão de Jesus na relação, que nos tira de uma realidade encurtada, consanguínea, de uma realidade genética, e nos coloca numa grande família universal. Não da universal, mas também onde eu posso olhar para a Rita e olhar para a Rita e necessariamente a entender como uma irmã. Mas parece que às vezes a gente fala graça e paz irmão, mas é um graça e paz irmão ritual. É um graça e paz irmão onde eu não levo a consideração do que eu estou dizendo. A gente começa a abraçar essa estrutura politicamente correta, inclusive no nosso dia a dia. Não, é mais do que um irmão. A palavra de Deus, Jesus vai dizer que meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs, é quem faz a vontade do meu Pai. Olhar às vezes para uma pessoa simples que você nunca viu, mas acalentar no seu coração
a dignidade que ela representa por ser gente, por ser expressão da vontade de Deus, porque de alguma forma contribui nesse mundo. E se não estiver contribuindo, é porque está perdida. E não se encontrará ou não será encontrada com a sua acusação ou com a sua justiça. Será encontrada ou se encontrará ou cairá em si à medida que ver em mim e em você a expressão de um Deus que a represente, como origem, de ver na sua face, na sua atitude, na sua misericórdia, na sua ação em direção a ela, alguma coisa que ela diga, peraí, de onde está vindo isto? Onde Deus é visto. E lembre-se, Deus não veio tirar satisfação comigo e com você. Deus veio restaurar a nossa relação. A palavra de Deus vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu este ministério, ou seja, a mesma coisa que Ele veio fazer, Ele nos deu a possibilidade de fazer com Ele, de exercer essa misericórdia, essa reconciliação, esse ministério, de fazer com que as pessoas sejam achadas e caiam em si. Mas Deus é o Deus do poder, porque o Deus do poder é o Deus que eu me interesso, porque eu quero acesso ao poder, porque eu quero me relacionar com as pessoas, não, porque eu quero que as pessoas façam o que eu quero que elas façam. E todo esse tem sido o mote do processo religioso e do campo religioso brasileiro. Um lugar de um Deus para mim, de um pai que é meu, e de um irmão que só é irmão na igreja. Na igreja entendido como um endereço, um prédio. E você não precisa ficar caçando irmão. Irmão está em tudo quanto é lugar. Você não precisa estar caçando problemas, os problemas vão te achar. Porque tem gente que pensa assim, ai meu Deus, então eu preciso fazer alguma coisa pelos pobres da África. Não, gente. Você abraça essa ideologia de amar o mundo, mas não olha o vizinho, né? Sempre aquilo que é genérico e distante é mais fácil. Mas nós estamos aqui crescendo enquanto uma comunidade, enquanto um movimento. E nós precisamos desde já ter esta consideração com quem está ao nosso lado. E ter essa consideração com quem na vida a gente esbarra, tromba. Todas as vezes que você estiver diante de uma pessoa, de um ser humano, você e eu precisamos entender que ali está alguém porque Deus se interessou. E ali está uma oportunidade de você se reconhecer. E está ali uma oportunidade também da pessoa conhecer quem é Deus. E conhecendo quem é Deus, se reconhecer também. Porque a minha imagem e a minha semelhança está ligada a Ele. Se eu quero saber quem eu sou, preciso saber quem Deus é. Se eu não saber quem Deus é, nunca vou saber quem eu sou. E eu só tenho um jeito de saber quem Deus é, em você. Eu nunca vi Deus. Onde eu vejo Deus é nos meus irmãos. Onde eu abraço Deus é nos meus irmãos. Onde eu sou servido por Deus é através dos meus irmãos. E aonde eu sirvo Deus é nos meus irmãos. A mim me fizeste. Então, você olha, por exemplo, para esse texto que eu coloquei como referencial para nós, que é o texto do Êxodo. O texto do Êxodo vai apontar para todo um processo que Deus vai fazendo, onde Ele vai demonstrando o seu poder. O quanto Ele é poderoso para tirar o povo do Egito. O quanto Ele é poderoso diante de um Zé Ruela que se acha, no caso Faraó, um comedor de arroz com feijão, acho que nem arroz com feijão comia, mas a demonstração ali é como se fosse uma estrutura de poder.
E o que é interessante também a gente pensar disso? É interessante pensar que quando Moisés é chamado, o Senhor fala assim, vai lá Moisés, tirar o povo lá, ele fala, não vou. Ele fala, não, mas eu vou ser com você. Ele fala, eu não vou. Não, mas eu vou te fazer milagres através de você, eu vou demonstrar meu poder. Não, mas eu não vou. Aí ele falou assim, o Arão vai com você. Ele falou, então eu vou. Tem um irmão, tem alguém para ir comigo. Eu fico vendo o meu filhinho, às vezes ele tem medo de noite, então ele me chama, pai. Ou ele fala, Lucas, chega mais perto. E o simples fato de eu chegar ali, o medo é dissipado. Às vezes nós vivemos nossas vidas como se nós fôssemos os únicos do mundo, onde todo o resto está contra nós, onde a própria vida, ou esse Deus chamado destino, está preparando a nossa derrocada na próxima pegada. E eu tenho que me preparar o tempo inteiro, vou vivendo a vida como se fosse uma guerra. E aí o que Deus fala é assim... Demonstrei poder, 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 poder. Agora eu queria que vocês fizessem um jantar. Eu quero que vocês façam uma janta. Eu gosto de fartura, mas eu não gosto de desperdício. E eu não gosto de moscaiada. Então, faz o seguinte, vocês vão queimar vamos separar lá um cordeiro, lá um carneiro, um cabrito, coisa do gênero. Vão olhar se ele não tem defeito, se ele não tem problema. Depois vocês vão fazer um churrasco. E todo mundo que estiver no churrasco, quando o anjo passar, não vai pegar. Todo mundo que estiver no churrasco, está livre. Vai ser liberto. Mas todo mundo que estiver fora do churrasco, o rodo vai passar e vai pegar. Quem estiver no churrasco, fica comendo a noite inteira. Nós somos a geração fast food. Nós somos a geração micro-ondas. Cada um come num horário, cada um esquenta o seu prato. Eu lembro, eu saía daqui da minha rua, aqui da Caracas, atravessava a Caracas até o final dela, ia lá na chácara da tia, trazia aqueles sacos de milho, ficava ali descascando milho horas, eu, meu irmão, meus irmãos, minha mãe, meus tios, os vizinhos, e a gente ia ali descascando aquele troço, daí um já ia ralando, o outro já ia ligando, ajeitando a lenha no fogo, aí colocava aquelas pamonhas tudo lá, aqueles negócios ia fervendo, outro já ia fazendo curau, outro fazia um bolo, e daqui a pouco quem estava ali, todo mundo comia, daqui a pouco acabava tudo, aí tinha que... Ou quando sobrava algumas coisas, congelava, depois fervia de novo. Ou se não era época de laranja, nós ia lá, catava, chegava aquele saco de laranja, todo mundo descascar no portão de casa, ia chegando gente, toma aí, chupava a laranja, cana. Deus quer um churrasco. A gente acha que Deus quer a desgraça de um rito. A gente transforma uma coisa boa em uma coisa chata. Fúnebre. A nossa próxima ceia aqui vai ser sem ser nesse domingo, no outro. Todo mundo vai trazer comida aqui, nós vamos comer aqui no final Glória a Deus. A gente tem essa pegada de transformar coisa de Deus, pai, coisa de pai com filho, em formalidades. Fala, Gabriel.
é o mais do mesmo, meu ventre é o meu Deus, né? Eu desprivilegio a relação, eu desprivilegio o outro, eu desprivilegio o encontro. Eu vou para a reunião, mas não encontro ninguém. É. Isso que você falou é tão grosseiro, gente. E o que eu estou falando aqui parece ser tanta heresia, se você for olhar a prática comum da igreja na nossa cidade, que a bronca que o Gabriel está dizendo ali que Paulo dá, é porque a gente não inclui todo mundo. Ou vocês estão comendo sem esperar os outros. E hoje, não só na nossa cidade, mas como em muitas comunidades, a ceia é ferramenta de exclusão. Do que nós estamos falando, gente? Quando a gente está falando de destruir religião, eu não estou querendo ser um herege, apesar de parecer. Eu estou falando do que é normal. Do que era para ser. Jesus pareceu um herege quando olhou para o templo e falou, cara, derruba esse troço. Não serve para nada. Eu respeito a arquetipia envolvida num culto. É por isso que eu me reúno no dia de domingo. Eu respeito que na cabeça de muitos irmãos, talvez este seja o único dia válido e o único lugar para se ser cristão na semana. Mas eu tenho convicção, sabe que era no sábado, eu estava com uma saudade de vocês. Gente, eu falei, não é possível estar com saudade do povo. Não é possível, não aguento olhar para a cara do Paulo mais. Mas eu estava, sabe quando você está com uma ansiedadezinha de chegar o domingo para você estar aqui com os irmãos? E isso é algo muito bom. Eu vou dizer para vocês, é algo muito bom. Porque eu já vivi o oposto. Eu já vivi a ideia de que ter que ir para um lugar. De ter que estar num lugar. Mas não está nem um pouco a fim de ir. Mas se você não está a fim de vir e não vem, o pastor vai te pedir que não está contente com o seu procedimento. Afinal de contas, você não veio no culto. Mas vem cá, e Deus falando pela boca de Isaías, quem pediu isso de vós? O só pisardes nos meus átrios. O incenso é para mim abominação. As suas luas novas, os seus sábados, eu não aguento mais. Quando vocês oram, eu tampo os ouvidos. Eu não aguento mais este ajuntamento solene. Não pode. Ajuntamento solene de iníquos, que só são iníquos porque não aceitam a graça, a misericórdia e o sacrifício de Jesus como o único meio suficiente para pagar por todos os seus pecados. Para entrar numa festa, num banquete. Oi? Faltava o coração. Não falta um culto, mas falta o coração. Não falta um culto, mas falta a misericórdia. E é o que Deus vai dizer no final desse texto. Ele vai dizer, cara, preste atenção na viúva, olha para o órfão ali, se coloca como empecilho à injustiça. Eu não quero nem saber o seu pecado, o que você fez, quem que você matou, quem que você arrebentou. Eu quero dizer para você, se você mudar essa sua estrutura de vida, da aparência para a realidade, eu vou transformar o seu pecado, ainda que ele seja mais vermelho que o carmesim, branco como a neve. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para isso. Para te tornar santo, inculpável, no meio de uma geração de religiosos. Não falta religião para nós. O que falta é evangelho. E a gente sustenta essa estrutura religiosa. Sustenta como? Quando a gente não denuncia.
Sustenta como? Quando a gente acha que ela não faz tão mal assim, que ela faz coisas boas. Óbvio que vai fazer coisa boa. Se você for fazer o mal, os caras vão dar em cima do seu. O PT, para roubar o que roubou aí na Petrobras, tinha que dar R$ 200 de Bolsa Família para alguém. O cão não pode aparecer como o cão. A vida não é assim. Mas o Evangelho é o Evangelho da simplicidade. E o texto que nós lemos, eu vou encerrando. Eu só vou dar uma pincelada aqui. Essa estrutura que vai se configurando no formato da lei, ela foi abolida em Jesus. Essa estrutura de uma lei fora de nós, de uma regra fora de nós, de algo que eu tenho que fazer como um dever, ela só era um arquétipo, ela só era uma sombra. Aquele cordeiro pascal era a sombra do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era para que a gente enxergasse, tivesse um padrão, uma sombra. Visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, nunca a imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Nunca, jamais. Você pode ir a sua vida inteira num culto, porque hoje nós transformamos aquele tipo de sacrifício de animal em outro tipo. Hoje o sacrifício é ir no culto. Sacrifício é ler a Bíblia, sacrifício é orar, sacrifício é cantar no louvor. Você acha mesmo que Deus está gostando do que você está cantando, da sua voz é bonita? Acho que nem sua mãe gosta de você cantando. O que Deus gosta é de uma família reunida, alegre, feliz e cantando. Lembrando de coisa boa, de esperança, de amor, de onde veio, para onde vai. É isso que Deus gosta. É por isso que Ele coloca um bando de gente boa e um bando de gente mais ou menos. Que daí os bons vão ajudando os mais ou menos, e daí no bolo fica bonito. Volta e meia eu quero cantar, eu vejo meu microfone diminui ali o volume, não sei o que acontece, ou às vezes até fica mudo. Mas eu acho que é espiritual o negócio. É Deus falando. Deus falando com o Roberto. É isso que Deus quer, mas a gente transforma isso. Ministro do louvor, vá! Tem fogo estranho no altar. Então apaga, tem um extintor ali, ó. A casa do meu pai é casa de oração para todos os povos. É casa de encontro. Qualquer um. Quer tocar aí? Pode tocar. Não, tem que limpar o banheiro antes? O Robertão falou que não. O Robertão está sob o efeito da religião, gente. Calma, ele está sendo liberto. Se adiantasse de alguma coisa esse tipo de culto, não teria sido cessado de ser oferecido, por quantos que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício se faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecado. Deus não quer culto. Deus quer encontro. Deus quer banquete. Deus quer família. Deus não quer o sacramento da ceia. Deus quer irmãos partindo o seu pão, se importando um com o outro. A gente que transforma isso em religião. É por isso que ao entrar no mundo, Jesus Cristo diz assim: o Senhor não quis nem sacrifício nem oferta pelo pecado, mas o Senhor me preparou um corpo, eu vou ser a oferta. E é isso que o Evangelho te chama a ser,
um sacrifício vivo, oferecendo o seu corpo. Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a única maneira de você cultuar Deus com razão. Sabe o que ele está dizendo? Trabalhe com amor. Namore com amor. Sirva com amor. Ajude com amor. Deixa Deus se expressar. Isso é que é culto. O culto é a vida. É muito bom estar aqui. É muito bom a gente se reunir. É muito bom estar junto. É muito bom sermos ministrados pela palavra, terças e domingos. Mas desde já, eu ensino a esta comunidade, nova e crescente, que isso aqui é só o lugar para a gente matar a saudade, para a gente servir, para a gente unir vocações, dons, talentos, recursos, força, para que a gente possa impactar, de alguma forma, mais pessoas, mais gente, até os confins do mundo, porque essa é a nossa vocação comunitária. Mas como gente da vida, sempre vai aparecer alguém que precisa ser abraçado pelo Evangelho. E o braço do Evangelho é o seu. Eu vou encerrando por aqui. E aí eu continuo nosso assunto na próxima terça-feira. E quando você levantar para ir embora, se por acaso você tiver um tempinho, eu vou pedir para você não sair correndo. Mas dá uma paradinha ali. As meninas fizeram ali um lanchinho, o pessoal trouxe uma coisa, trouxe outra. Come ali um trenzinho. É com amor. E é o melhor desse encontro aqui. Não é não, Di? Fala pior, né? Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor nos deu a possibilidade desse encontro. Obrigado, Senhor, pela vida do Roberto, pelo livramento dele, da Raquel. Obrigado por Senhor colocar um anjo da Atlas dentro do elevador que caiu. O cara me cai no elevador, me prende no elevador, tem um técnico da Atlas dentro, um cara da Atlas dentro. Isso aí é só Deus, né? Mais uma vez quero pedir, Senhor, o teu milagre sobre a vida da minha cunhada, da Marisa. A nossa comunidade tem orado. E nós cremos que é só o Senhor enviar uma palavra, uma única palavra, Senhor. A minha cunhada será salva desta enfermidade. Se isso glorificar o teu nome, Senhor. É isso que nós pedimos. Obrigado por cada um aqui. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Nós queremos pedir pelas nossas famílias, para que a paz esteja na nossa casa, na casa das famílias dessa comunidade, e de qualquer pessoa que aqui represente uma família. Visita, Senhor, com a tua paz. O Senhor disse que a tua paz repousaria sobre aquela casa. Por isso, Pai, nós oramos, Senhor. Nós oramos pela nossa cidade, para que o Senhor avive, Senhor. Para que o Senhor esteja mexendo com mais pessoas e o teu Espírito Santo esteja levantando homens, mulheres, moços, moças, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, para com coragem, simplicidade e anunciando esse evangelho gracioso do teu amor. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão pela internet. Faça deles, Senhor, labaredas de fogo. Faça deles, Senhor, evangelistas da tua palavra. E que eles, onde quer que estejam, nos seus estados, nas suas cidades, proclamem esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem? Domingo, a nossa celebração, o nosso encontro será às 10 da manhã. Por isso, eu vou te chamar a acordar mais cedo e estar aqui com a gente. Vai ser muito bacana, como sempre é. Tá bom? Um beijo para todo mundo.